Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. A Futebol Clube do Porto SAD apresentou um prejuízo recorde de 116 milhões de euros referentes à época 2019-2020. Neste programa vamos analisar quais as consequências destes resultados para esta SAD, mas também olhar para a Luz, onde a continuidade de Domingos Soares de Oliveira não está garantida. Nesta edição vamos ainda analisar o mercado das apostas desportivas em Portugal, com a entrada da Solverde.pt, que já anunciou o patrocínio a 25 clubes portugueses. São estes os temas que vamos ter em debate nesta edição. Eu apresento então o nosso painel para a edição desta semana. Leonardo Ralha, João Marcelino e Diogo Luís. Muito obrigado aos três. Começo por ti, João Marcelino, e por te perguntar quão surpreendido ficaste com estes resultados que a Futebol Clube do Porto SAD apresentou referentes à época 2019-2020. 116 milhões de euros de prejuízo. Como é que se podem explicar estes resultados? Em Portugal, e atendendo à dimensão do nosso mercado, é difícil explicar. Aquilo que me parece é que o Covid obviamente não explica tudo. Aliás, se não fosse isso, e com estes resultados, o Futebol Clube do Porto estaria em cheio, apanhado pelo fair play financeiro, pelos mecanismos de controle, e estaria numa situação muito, muito delicada. O que eu quero dizer a respeito desta matéria é apenas o seguinte: eu considero que os grandes projetos de Benfica, Sporting, Futebol Clube do Porto, devem ser geridos com o foco no desporto, na parte desportiva. Mas as finanças têm que acompanhar todo esse desenvolvimento, porque são, no final do dia, as finanças que permitem que os projetos desportivos se mantenham ou não competitivos, se mantenham ou não saudáveis. E com estes resultados, que colocam o Futebol Clube do Porto, com certeza, tendendo também a outros fatores, como o passivo, numa situação, a pior da situação entre os três grandes em Portugal, vai ser difícil o Futebol Clube do Porto nos próximos anos conseguir reinventar-se e manter a capacidade de competir, por exemplo, com o Benfica, que este ano fez um investimento recorde na sua equipa. É tudo isto que deve fazer pensar a direção do Futebol Clube do Porto, que tem durante este mandato, que agora se inicia, que arranjar a forma de inverter esta situação. Isto é o que eu posso dizer de uma forma mais serena, percebendo também eu que muitos dos bons, digamos, das boas iniciativas dos últimos meses, as vendas de alguns jogadores vão aparecer no relatório seguinte e, portanto, no próximo ano tudo dentro disto já estará um bocadinho amenizado. Mas são números que devem fazer refletir não só o Futebol Clube do Porto, mas o futebol em Portugal. São números que, à nossa escala, são números muito perigosos. Significativos. Diogo Luís, para se perceber um bocadinho o impacto no exercício anterior, referente à época 2018-2019, assim é que é, os Dragões tinham apresentado um lucro de 9,4 milhões de euros. Como é que se explica este descalabro referente à época passada, ainda por cima, como recordou e bem o João Marcelino, numa época de pré-pandemia? Olha, explica-se por dois motivos. O primeiro motivo é a ausência da Liga dos Campeões. Estamos a falar de um ano em que o Futebol Clube do Porto conseguiu 70, 80 milhões em receitas, e o ano passado, em Liga Europa, conseguiu 12 milhões e meio. Portanto, estamos a tirar aqui de 60 e tal milhões. E depois também explica-se pelas vendas, porque o Porto nesse ano vendeu jogadores, e o ano passado, os jogadores que vendeu teve um lucro de 525 mil euros, porque teve que fazer as respectivas amortizações, e estamos a falar de Oliver Torres e Galeno, que foram as principais vendas do Futebol Clube do Porto, sendo que Oliver Torres até foi vendido com prejuízo porque tinha custado 20 milhões de euros e, portanto, teve que ser amortizado todo o custo do seu passe e acabou por ter praticamente um lucro marginal. E, portanto, desse ponto de vista, o Futebol Clube do Porto foi penalizado. Agora, também foi penalizado porque tem um orçamento muito elevado e, normalmente, as empresas têm que viver com aquilo que têm e não viver acima das suas possibilidades. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto, ano após ano, está a desligar-se um pouco daquilo que é a sua questão financeira. Olha muito mais para a questão desportiva ou quer criar o foco na gestão desportiva de forma a que os adeptos fiquem satisfeitos. Mas é como diz o João Marcelino, quanto mais nós descurarmos a vertente financeira, mais difícil será termos resultado desportivo. Porque se não tivermos capacidade para ir buscar os melhores para trabalhar connosco e dar-lhes as melhores condições, naturalmente vamos ficar mais frágeis face à concorrência. E destacar aqui um ponto importante. O Futebol Clube do Porto tem 220 milhões de capital próprio negativo.
para dar a volta a esta situação, o Porto tem que ter resultados muito, muito positivos. Já não estou só a falar de Liga dos Campeões, também tem que vender jogadores. E repara, se o Futebol Clube do Porto vender os melhores jogadores e não for buscar ninguém porque não tem capacidade para ir buscar, naturalmente que em termos desportivos a fragilidade será imensa. E por último, destacar aqui outro pormenor, é que o Futebol Clube do Porto, pela necessidade desportiva e pela ausência de capacidade financeira, tem estado a ver muitos dos seus recursos saírem a custo zero. E, portanto, esse é um ponto, mais um ponto importante e a ter em conta, e que possivelmente este ano acontecerá novamente, se calhar com jogadores como Marega, Otávio, Sérgio Oliveira, pelo menos um deles poderá ter essa possibilidade de sair a custo zero, sendo que são jogadores de uma grande mais-valia para a equipa e que também poderiam gerar um bom retorno financeiro se o Futebol Porto tivesse capacidade financeira para os segurar. Diogo, e falaste aí das provas europeias, e para lançar um dado também para esta discussão, para a mesa, em 2018-2019, as provas europeias, neste caso a Liga dos Campeões, tinha rendido um valor de 81 milhões de euros, e as provas europeias nesta época, 2019-2020, renderam apenas 9,9 milhões de euros. Portanto, uma diferença tremenda de praticamente 71 milhões de euros. Deixa-me só dizer também aqui um ponto importante. O Futebol Porto também aproveitou o facto de ter resultados negativos para não incorporar algumas das receitas de televisão do ano 2018, 2019, 2020. Porquê? Porque como os jogos foram feitos em julho, contabilisticamente passou essas receitas para o próximo ano. Portanto, já vai partir ali com uma margem de 7 milhões de euros, que era aquilo que iria receber dos jogos que deviam ser realizados entre março e junho. Portanto, contabilisticamente aproveitou, já que o resultado ia ser péssimo, e também adicionou mais 7 milhões de ausência de receitas, que naturalmente se tiveram influência também no resultado apresentado. Leonardo, para concluir esta parte do Futebol Clube do Porto, gostava de perguntar uma coisa: se com estes resultados a serem conhecidos precisamente no dia em que foram concretizadas as eleições no Benfica, qualquer derrota, qualquer mau resultado depois é influenciado por todo este ambiente negativo em torno das contas do Futebol Clube do Porto, como se viu, por exemplo, em Paços de Ferreira e agora, de certa forma, amenizado frente ao Marselha? Eu penso que sim, até por uma questão muito prática. O Futebol Clube do Porto arrisca-se no futebol a morrer da cura, porque morrer, não digo, mas pelo menos ficar bastante debilitado por causa da cura. Como estes resultados foram terríveis, foram mesmo tremendos, mas no mau sentido, o que levou à saída agora, que irá ser refletida no próximo exercício, de jogadores-chave, como o Danilo Pereira, como Alex Telles, também com a saída em bons negócios, mas precoces, de pérolas da formação portista. E o que daqui resulta é a tal ideia de que é muito fácil um clube com ambições, um clube de futebol com ambições, entrar numa espiral, porque ao livrar-se, ao ganhar receitas com os passos desses jogadores, muitas vezes ao também a reduzir folha salarial, a sua capacidade de se impor nos jogos. Estamos a falar de um negócio em que é muito importante que no final dos 90 e tal minutos mais um golo tenha entrado na baliza do adversário do que na do nosso clube e tenham mais 3 pontos juntado à classificação, coisa que o Porto está a demonstrar alguma dificuldade em fazer neste início de liga, embora ainda estamos numa fase preliminar. O Porto olha para cima e vê o Benfica, vê o Sporting, vê outros clubes como o Braga que estão bem, e não só o Braga, e torna legítimo perguntar se a gestão destes recursos que existem no plantel e eventuais acertos, mas lá está, difíceis, que se possam fazer em janeiro, não surtirem efeito, Porto arrisca-se, para se curar deste buraco nas contas, a poder ficar fora da Liga dos Campeões, ou pelo menos não conseguir ter o acesso direto, o que a partir daí criaria um problema igualmente muito grande para a próxima temporada. Vamos ver, de facto, o que é que nos reservam os próximos meses. Leonardo, continuo contigo para o próximo tema. Vamos falar de Domingos Soares de Oliveira e de algumas notícias que têm vindo a público que podem indiciar uma possível saída
do administrador da SAD do Benfica. Eu recordo-me de umas palavras de Domingos Soares de Oliveira, antes da chegada de Jorge Jesus, a preconizar que esta teria de ser uma temporada de alguma contenção em termos de contratações, em termos de valores investidos no plantel. Ora, o que se seguiu foi o recorde absoluto em termos de valores de transferências por parte do Benfica. Pergunto se isto é o suficiente para desautorizar um administrador da SAD, que disse isto antes da pré-temporada, e se há caminho ainda para percorrer por parte do Domingos Soares de Oliveira nesta SAD do Benfica. Aí eu diria que é difícil especular, porque não tenho informação suficiente para afirmar com certeza o que se passa na SAD do Benfica. O que é certo é que Domingos Soares de Oliveira deu uma opinião bastante clara sobre o que pensava que devia ser o futuro da equipa, e essa opinião não mereceu grande acolhimento por parte do Luís Filipe Vieira. Se a saída agora provavelmente pode justificar-se numa lógica de mudança de ciclo. O próprio Luís Filipe Vieira tem dito muito que será o seu último mandato, que já deu a entender que Rui Costa será o sucessor. Provavelmente, talvez para mal do Benfica, tendo em conta as provas que Domingos Soares de Oliveira deu ao longo dos últimos anos, talvez tenha chegado o momento de partir. De resto, tem sido um dos rostos do facto do Benfica, da SAD do Benfica, ter apresentado resultados positivos nos últimos 7 anos. Diogo Luís, pergunto se existe aqui um cenário que esteja preparado, na tua opinião, para que saia aquela que é uma das figuras mais proeminentes da SAD do Benfica? Tudo depende da relação entre eles, dos objetivos também de cada um, daquilo que Domingos Soares de Oliveira pretende para a sua carreira. Agora deixa-me também dizer, claro que o Domingos Soares de Oliveira fez um belíssimo trabalho, mas sem recursos também não conseguiria fazer. Se Domingos Soares de Oliveira estivesse num clube ou não tivesse potencial de valorização, o Benfica também ele não conseguia fazer o brilharete que fez. A realidade é que o Benfica fez muitas vendas e boas, e mérito também de muitos dos seus treinadores que potenciaram os jovens jogadores, os treinadores que estiveram na equipa A, e depois também de um conceito que o Benfica soube criar, que é a marca Benfica, o valor da marca Benfica, e isso fez com que o Benfica conseguisse potenciar não só os jogadores que estão na equipa principal, mas também, sobretudo, aqueles da academia. E isso acaba por tornar a missão do Domingos Soares de Oliveira muito mais facilitada, porque ano após ano o Benfica teve ou tem tido a capacidade de vender muitos jogadores, e esse não é um mérito só de Domingos Soares de Oliveira, pelo contrário, se calhar é muito mérito das outras pessoas que não trabalham no terreno e conseguem criar aqui as parcerias necessárias para que os negócios se desenvolvam. E, portanto, desse ponto de vista, é claro que, no limites, quem está lá em cima, o administrador financeiro, é que recebe os louros, mas é um trabalho pela forma como o Benfica, pelo caminho que o Benfica definiu e que conseguiu criar, sobretudo, uma boa marca e que acabou por potenciar e valorizar também o trabalho de Domingos Soares de Oliveira. Agora, se ele tiver que sair ou não, naturalmente que ele é uma pessoa que conhece por dentro do clube, não é fácil encontrar alguém que o substitua, mas a vida é assim, a vida não há insubstituíveis, e se ele tiver que sair e dar um passo em frente na sua carreira, naturalmente o Benfica encontrará aqui uma solução à altura e que também se enquadre naquilo que é uma empresa dentro do desporto. Não é só a vertente financeira, é ter a sensibilidade desportiva e a vertente financeira, de forma a que exista um equilíbrio, possa tornar, dar condições a que os seus profissionais façam um bom desempenho e que consigam atingir os objetivos, neste caso, desportivos. João Marcelino, concretizaste esta saída, e naturalmente é prematuro, de facto, fazer se calhar essa conjectura, mas olhando para um cenário futuro, vês Domingos Soares de Oliveira com algum cargo de algum protagonismo na Liga, na Federação, ou mesmo ao nível da UEFA? Não tenho. Se tivesse essas capacidades de adivinha, aplicava-te mais isso na lotaria ou numa outra atividade qualquer. Não tenho. A única coisa que eu tenho a dizer nesta matéria é o seguinte, é que o Domingos Soares de Oliveira, obviamente juntamente com o Luís Filipe Vieira, tiveram um papel muito importante, não só no Benfica, naturalmente, mas também naquilo que foi o revolucionário das verbas referentes aos direitos televisivos em Portugal. As pessoas já não se lembram, mas foi precisamente com o Domingos Soares de Oliveira e o Luís Filipe Vieira que começou, digamos, o furar do colete de forças que a Sport TV mantinha
e a Oliveira de Esportes sobre os direitos televisivos em Portugal. E, portanto, com a criação do canal Benfica, tudo isso rebentou e essas verbas quadriplicaram no espaço de 15 anos. E, portanto, é um homem que conhece bem o Benfica, que tem muito a ver a sua ação com aquilo que é hoje a saúde financeira do Benfica, dentro daquilo que é o contexto, naturalmente, do futebol português, e, portanto, sair será sempre uma perda, mas eu também comungo desta opinião de que se as equipas podem passar sem os Pelés e sem os Eusébios e sem, no futuro, sem os Cristianos Ronaldo e sem os Messi, inexoravelmente devido àquilo que é a biologia, também podem passar sem outras pessoas e, portanto, se isso fizer sentido na carreira de Domingos Soares Oliveira, com certeza que o Benfica não deixará, digamos, de o substituir. Eu agora imagino, e obviamente que sim, que houve um certo desconforto entre uma estratégia que estava definida face àquilo que foi a contratação de Jorge Jesus e com também o investimento que isso trouxe para o futebol. Portanto, houve ali, tenho a certeza, um momento de alguma tensão. Não sei se isso não terá sido já ultrapassado e se as coisas não estarão já de modo a que ele possa seguir o seu percurso dentro do Benfica com o Luís Filipe Vieira numa dupla que trouxe bons resultados para o clube. Muito bem. Já a seguir, então, vamos abordar o tema das apostas desportivas em Portugal. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico e para falar de apostas desportivas. O Solverde.pt arrancou com as apostas desportivas, já há 3 anos que estava nas apostas online, entretanto um investimento de 8 milhões de euros para aquela que é a 11ª licença de mercado nas apostas desportivas em Portugal. Connosco temos Américo Loureiro, diretor do grupo Solverde, a quem agradeço muito a presença neste Jogo Económico. Américo Loureiro, gostaria de começar por lhe perguntar quais são os desafios e se calhar também as ameaças daquilo que é o mercado de apostas desportivas em Portugal. Bem, eu começo por agradecer o ilustre convite que me foi dirigido. As apostas desportivas em Portugal existiam já antes de 2016, quando saiu a regulamentação, 2015, os primeiros operadores licenciados em 2016, contudo era uma oferta de jogo não regulado no âmbito online. Desde 2015, com a entrada de regulamentação em Portugal, Solverde, não poderíamos ficar atrás dos operadores internacionais, portanto, sendo uma marca portuguesa, uma empresa 100% portuguesa, com capitais portugueses, tendo já experiência na gestão de casinos desde 1973, naturalmente que entramos nos jogos de fortuna e azar online. Foi um caminho que percorremos, criando, designadamente em Espinho, na nossa sede, uma estrutura com portugueses que recrutamos fora, que em 2010 saíram de Portugal à procura de novas oportunidades, seguindo até na altura o aconselhamento do então Primeiro-Ministro. E o que acontece é que em 2016, onde iniciamos este processo de entrada nos jogos online, procuramos esse know-how de portugueses que existia fora, recrutando-os para trabalhar em Espinho, onde a taxa de desemprego é bastante elevada, e aí desenvolvemos a nossa atividade. Portanto, a entrada nas apostas esportivas assume-se como um processo natural, um processo de entrada natural, e durante estes 3 anos, entramos em 2016 nos Jogos de Fortuna e Azar,
aprendemos o negócio e agora sentimos-nos já confortáveis para operarmos as apostas desportivas num ambiente altamente concorrencial com operadores internacionais. E assim o fizemos agora em setembro de 2020. Da parte da Solverde, existe aqui uma postura de defender uma maior celeridade, portanto, no bloqueio dos sites que operam à margem da lei, a obrigatoriedade de uma licença para os fornecedores de tecnologia, introdução de jogos que em Portugal não são permitidos pela legislação. O que eu lhe pergunto é se o mercado das apostas desportivas já está maduro o suficiente ou se ainda há muito caminho para percorrer neste sentido. Muito bem, é uma pergunta bastante interessante. O mercado das apostas desportivas, diria que é um mercado já com alguma maturidade, uma vez que são oferecidos jogos de apostas desportivas em Portugal desde 98. O apostador português é um apostador conhecedor. Existe, no entanto, espaço para crescimento das empresas licenciadas em Portugal, como é o caso da Solverde.pt, e o que existe são o que consideramos, existem duas formas de adquirirmos novos jogadores. Uma é através dos novos jogadores, dos novos apostadores que ainda não realizaram apostas, que ainda começam agora a ter conhecimento destas novas plataformas, e a outra é, e sobretudo, de captarmos jogadores que anteriormente apostavam em plataformas ilegais desde 2015, quando existe regulamentação, e o que notamos é que existe migração de plataformas ilegais para plataformas legais. E consideramos aí que o mercado ainda tem bastante espaço de crescimento. Contribuiria para isso o apoio do regulador, a entidade fiscalizadora, também, na medida do possível, de inibirmos estas atividades ilegais em Portugal. Vou então alargar a nossa conversa ao nosso painel de comentadores. Começo por ti, Diogo Luís, por te perguntar como é que encaras este mercado de apostas desportivas em Portugal. Temos agora a 11ª licença, que pertence à Solverde. É um mercado que exige uma enorme confiança por parte dos consumidores, dos apostadores. Pergunto-te se essa confiança está a ser construída de uma forma sólida. Olha, não tenho conhecimento para dar uma resposta concreta sobre isso. O que me parece é que é uma evolução natural, vai de encontro a uma procura que existe no mercado. E neste contexto de Covid, por exemplo, os mercados financeiros foram um dos mercados muito procurados para apostas, o que é incrível, porque nos mercados financeiros deve haver aqui alguma fundamentação por trás do investimento. Porquê? Porque deixaram de haver apostas desportivas. E a aposta desportiva é algo que muita gente gosta, segue desporto, muita gente inclusivamente vive disto, por incrível que pareça. E a verdade é que é uma evolução e as empresas têm que se adaptar àquilo que é a realidade. Naturalmente o Solverde, tendo por base os seus casinos, também aderiu a esta aposta online. O que me preocupa a mim, como adepto do desporto, é que existe uma boa regulamentação, uma boa fiscalização, que isto não contribua para a viciação de resultados e parece-me que esse é que é o ponto fundamental. Depois, se as pessoas querem ou não investir, é importante fazer em sites legais, naturalmente, em empresas legais, mas a partir desse momento as pessoas sabem os riscos que correm e o importante mesmo é que não exista aqui viciação de resultados no desporto, que é aquilo que nós gostamos de ver e que não exista aqui quaisquer influências negativas. João, o Diogo tocou aqui num assunto, num tema que está naturalmente ligado às apostas esportivas, a questão da viciação dos resultados. Pergunto se de facto essa é uma ameaça em Portugal. Já percebemos de algum tempo para cá que Portugal pode estar exposto a esse risco. O que eu te pergunto é, de certa forma, o que é que se pode fazer para amenizar esse risco? A viciação de resultados não é um problema português, é um problema mundial, mas eu parece-me que isso é uma questão à margem das casas de apostas, ou seja, as casas de apostas em todo o mundo são as principais interessadas em que não haja desconfiança em relação aos resultados e, portanto, isso passa-se ao lado com redes mafiosas, digamos assim, que operam nessas áreas e que têm também o necessário, digamos, despiste internacional, porque existe também observatórios que tendem a observar
essas movimentações do mercado e a interpretá-las no sentido de perceber se há ou não manifestações suspeitas de serem investigadas pela polícia, e isto também está em rede neste momento. A própria UEFA e a FIFA estão parceiros também desse controle. Eu, mais do que estar a dizer qualquer coisa, gostaria de fazer uma pergunta ao nosso convidado, se não te importas, que é esta. Eu não entendo é que, por exemplo, em Portugal não existam dimensões de apostas que são comuns no estrangeiro. Portanto, por exemplo, em Portugal só existe apostas contra a casa, ou seja, suportadas pela casa. Por que é que não há exchange em Portugal? Uma pergunta interessante. Existem licenças, existe a possibilidade das entidades pedirem licenças de exchange, como refere, e bem, que já operaram em Portugal, quando o mercado não era regulado. No nosso caso, e posso responder pelo nosso caso, porque é que nós não aderimos ao exchange? Primeiro, e há uma questão fundamental, que é a tributação é de tal forma elevada que inviabiliza qualquer oportunidade de negócio nesta área. E depois é a própria dimensão do mercado. Como referiu, o exchange necessita de um volume elevado de apostadores para que seja rentável o negócio. Circunscrito apenas ao território português, manifesta-se insuficiente. E daí não termos optado no exchange. Mas essa é uma possibilidade no futuro? Será uma possibilidade. Estamos atentos, mas é necessário um volume muito grande de apostadores. Deixa-me só explicar a quem estiver a ouvir, que o exchange provavelmente só estará ao alcance das grandes casas internacionais que operam em diversos países, porque o exchange é como comprar e vender ações da bolsa, ou seja, não se aposta contra a casa das apostas, pode-se comprar e vender posições durante, digamos, o desenvolvimento de uma manifestação desportiva, qualquer que ela seja. E é isso, no fundo, que eu pretendia saber, é porque é que as casas de apostas internacionais não estão interessadas no mercado português e, portanto, parece-me que a resposta será esta. Em Portugal, no exchange, os impostos ainda não são aliciantes para a casa das apostas, é isto? Exatamente, é isso mesmo. O exchange, a principal fonte de receita é uma comissão sobre os valores que são transacionados e a tributação é de tal forma elevada que inviabiliza este negócio. Leonardo, queria também fazer-te uma pergunta relativamente àquilo que aconteceu em Espanha recentemente, com o facto de ter saído uma nova lei da publicidade que inviabiliza os contratos dos clubes com as casas de apostas esportivas. Já agora acrescentar o facto da Solverde.pt ter revelado agora há pouco tempo o patrocínio de 22 clubes portugueses, numa época de incerteza e onde todas as receitas são bem-vindas, mas de Espanha vem esta tendência, esta situação de muitos clubes provavelmente estarem aqui na iminência de ter que romper os seus contratos com as casas de apostas. Acreditas que essa é uma tendência que poderá chegar ao nosso país? Eu espero que não, por crença não gosto de proibicionismos, e se é um facto que, como foi dito pelos meus colegas de painel, as apostas esportivas já tiveram maus momentos em Portugal. Eu lembro-me, por exemplo, de um guarda-redes internacional nas seleções jovens, muito prometedor, que desgraçou a sua carreira tudo bem, que também já não estava no caminho que ele certamente teria desejado. Desgraçou a sua carreira e violou aquilo que deve ser um dever sagrado do guarda-redes, que é impedir que os golos entrem na baliza que está a defender. Apesar de haver esses casos que são bem conhecidos e que já tiveram intervenção judicial, as apostas esportivas são um comportamento, apelam a um comportamento humano, a uma vontade de avaliar risco, de participar numa competição, que tendo os devidos cuidados, como qualquer jogo de azar,
para evitar que haja comportamentos de dependência e comportamentos que possam destruir financeiramente os apostadores. Havendo esses cuidados, não vejo que seja uma indústria que deva ser discriminada na publicidade. 7 das 20 equipas da La Liga em Espanha têm patrocínios de empresas de jogos de apostas online. E, portanto, espera-se aqui uma perda, se forem rompidos estes contratos, de cerca de 90 milhões de euros. Américo, gostaria de começar, de lhe perguntar também quais são as expectativas do Solverde.pt para os próximos anos, o que é que esperam em termos de receitas com esta aposta na vertente desportiva? Portanto, a Solverde.pt, voltando aqui um pouco atrás, se vier a ser adotada a mesma proibição que está a ser adotada em Espanha, a Solverde patrocina, como se sabe, neste momento já não são 22, já são 25 clubes, tanto da Primeira Liga como da Segunda Liga de Futebol. A Solverde sempre teve esta, vamos chamar, responsabilidade social de apoiar o desporto na sua totalidade, não só o futebol, mas também algumas atividades como o vôlei, o golfe, o pádel ténis, até os desportos motorizados, através do patrocínio ao Autódromo Internacional do Algarve, que temos vindo a fazer já há algum tempo. E o que norteou a nossa decisão de fazermos este investimento, este apoio no futebol foi o seguinte: nós, na verdade, podíamos ter apoiado um ou outro grande clube da Primeira Liga, um clube grande. Mas optamos por dar apoio a vários clubes, o máximo possível. Distribuir esse investimento. Distribuir, exatamente. E porquê? Porque ao apoiarmos os clubes, estamos também a apoiar as modalidades amadoras. Estamos a dar apoio a clubes da Primeira Liga, da Segunda, e neste momento a verdade é que não temos nenhum tipo de visibilidade na Segunda Liga. Como referimos, durante a pandemia os jogos foram parados, nós temos contratos com os clubes e que pretendemos continuar a honrar. Vamos continuar a investir no desporto e o que procuramos foi uma maior cobertura nacional. Portanto, a Solverde é uma marca nacional, é uma marca portuguesa, de norte a sul, do território continental, incluindo, no caso também, as ilhas, os Açores e a Madeira, onde tentamos de ter uma maior presença junto dos clubes e não nos principais clubes da Primeira Liga. Portanto, o que é que perspectivamos? Portanto, a regulamentação de jogos em Portugal já existe um manual de normas que cumprimos na totalidade. O próprio apostador está protegido porque, ao chegar às casas das apostas, vendo algum comportamento de adição, nós temos a obrigação moral de ter o jogador para se auto-excluir, ou colocar pausas de jogo, ou ter uma proteção muito atenta que não existem nas atividades, nos operadores ilegais. E aquilo que perspectivamos é continuar a crescer, a investir no negócio das apostas esportivas, para desta forma também a retribuirmos este investimento nos clubes. Américo Loureiro, muito obrigado então pela presença neste Jogo Económico e boa sorte para o arranque então da Solverde.pt. Já a seguir passamos então para as escolhas de Leonardo Ralhas, João Marcelino e Diogo Luís. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e é nesta altura do programa que temos as escolhas dos nossos comentadores. Começa então com o número da semana para o João Marcelino, naturalmente. O teu número, João, 16. É o número de pontos que tem o Sporting na classificação geral, o que faz com que o Sporting regresse ao comando da Liga 4 anos depois de ter sido pela última vez na quarta jornada do Campeonato 16-17. É um longo período que diz bem daquilo que é a crise desportiva que o Sporting tem atravessado, no contexto mais vasto, já vai há 19 ou 20 anos sem ganhar um título, mas é também um momento para se perceber que a escolha de Ruben Amorim para treinador do Sporting alavancou, ou parece estar a alavancar, um período de
de recuperação. O Sporting esteve muito bem no mercado das transferências, com Pedro Gonçalves, com Nuno Santos, até com o Tabata, que ainda não teve a oportunidade de jogar porque está lesionado. Estou convencido que o Sporting fez 3 excelentes aquisições, e depois também complementadas com alguns jogadores que vieram do estrangeiro, como o Federal, como o Porro, além do regresso de João Palhinha e João Mário, e portanto o Sporting mostra que quando há uma liderança desportiva e quando a direção apadrinha essa liderança e tenta implementar, que faz todo o sentido e há coerência entre os jogadores que se contratam e o modelo de jogo e o sistema até que se quer implementar. E, portanto, é essa coerência que o Sporting deve, neste momento, a liderança da Liga. Vale o que vale, e à sexta jornada nada está decidido, mas há uma coisa que está certa, e também é, no fundo, um bocadinho de crítica à crítica. Eu tenho visto nos últimos meses e nas últimas semanas uma crise, uma forma de analisar o fenómeno desportivo, nomeadamente o futebolístico, muito diria imberbe, e que tende a expandir conclusões que não são conclusões de nada. E, portanto, o Sporting não tinha, no princípio desta temporada, uma equipa, um plantel péssimo, nem tem agora um plantel maravilhoso. Tem uma equipa que, efetivamente, subiu de nível, com bastantes opções. O futuro dirá se o Sporting pode ou não pode discutir o título. Eu acho que pode discutir a entrada direta na Liga dos Campeões, que é uma coisa um bocadinho diferente, mas acho que é a altura de reconhecer que muita gente que gosta de analisar o futebol em Portugal ou não tem conhecimento já estava profundamente errado. Diogo Luís, passamos para o teu número, é o 10. Sim, o meu número é o número 10. Eu esta semana escolhi aqui um mágico, aí numa posição que tanto eu gosto de ver jogar e que já cada vez há menos jogadores que o fazem. É o Ángel Gomes, o filho do Gil Gomes, que foi campeão do mundo sub-20. Está a fazer um excelente campeonato, está a demonstrar todo o seu valor. Jogava em Inglaterra, no Manchester United, não teve muitas oportunidades e acabou por arriscar e vir para fora, para o Lille. Depois emprestado no Boa Vista, está claramente a demonstrar a sua magia. Não foi só no jogo contra o Benfica que fez um belíssimo jogo em que mostrou toda a sua qualidade. Há duas jornadas atrás, antes de estar lesionado, marcou um gol no meio campo e parece-me que poderá ser aqui uma das revelações da Primeira Liga. E fico satisfeito por ver um 10 à antiga, um jogador com uma qualidade imensa, mas um 10 à antiga, mas com capacidade também de defender e de ter sacrifício pela equipe. Portanto, estou curioso para ver qual é que será a evolução natural deste jogador, mas espero que não tenha muitas lesões, de forma que a sua qualidade continue a vir ao de cima e que nós possamos desfrutar dela aqui na nossa Primeira Liga. Leonardo Ralha, ficas com o 3 esta semana. Fico com o 3, que é um número que confesso que me surpreendeu, mas 13 é o número de golos sofridos até agora pela melhor defesa da Liga NOS, que é do Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães, que é uma equipa muito interessante, em que alguns dos jogadores mais vistosos não são propriamente jogadores defensivos, que é o caso do Ricardo Quaresma, do jovem prodígio britânico Marcus Edwards. Tem uma solidez até agora, tem demonstrado uma solidez defensiva que a todos os níveis notável, com jogadores como o Bruno Varela, que se calhar chegou demasiado cedo à baliza de Benfica e que está a tentar retomar o seu caminho, como também o jovem central britânico Suleiman, outra descoberta do scouting do clube. E vai ter agora uma prova de fogo no sábado, recebendo o líder do campeonato, justamente o Sporting. E é do Sporting e de ataque que vamos falar no teu protagonista, Andrá Sporar. Sim, o Sporar é um avançado que tem uma culpa que não é culpa dele. O Sporar não é um Bas Dost, não é um Slimani, não é um Lietzen, não é um Jardel. Talvez não tenha tantos golos dentro dele. O que é certo e o que se viu nesta exibição muito conseguida, como há muito tempo não se via em Alvalade, que o Sporting teve contra o Tondela, é que a luta para a bola, a capacidade de encontrar espaços, alguma rapidez que à partida ninguém lhe apontaria, mas que na hora H ele muitas vezes demonstra ter,
o torna uma solução claramente melhor para aquela posição do que a adaptação do Jovem Cabral, que na prática até tem feito algo por desmotivar um jogador promissor e que não parece estar no seu melhor neste início de campeonato. Muito se tem falado, e com justiça, de boas decisões de Ruben Amorim. Ter acabado por se contrariar a si próprio e dar a titularidade a Sporar foi claramente uma delas. Diogo Luís, a tua escolha é Diogo Jota. Sim, é verdade, não é uma escolha nova. Nas últimas 6 semanas, já nomeamos 4 vezes o Diogo Jota, mas isso tem a ver com o seu rendimento, um rendimento fantástico, e depois um jogador que faz um hat-trick na Liga dos Campeões, eu acho que tem que ser sempre referido. E Diogo Jota não só fez o hat-trick, como nos últimos 4 jogos tem sempre vindo a marcar gols e gols decisivos. Frente ao Midland, Sheffield United, West Ham, portanto em 5 jogos em 4 jogos marcou sempre golos em todos os jogos, e já vai com 5 golos. Está a demonstrar todo o seu valor, está a se integrar muito bem numa linha de ataque dificílima, e pé ante pé está a reclamar a sua oportunidade, a sua titularidade, num trio de ataque que muita gente augurava dificuldades para que Diogo Jota entrasse a titular ou para que disputasse um lugar. E a verdade é que ele, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e adaptação, está claramente a demonstrar tudo isso, e deixa Klopp com o sorriso nos lábios, porque investir 50 milhões de euros e não saber se o jogador vai ou não dar resultado imediato, porque acreditam sempre no médio e longo prazo, mas a verdade é que Diogo Jota está a dar resultado imediato e deixa satisfeito não só o Klopp, como a nós e como a Fernando Santos, que vamos ter agora 3 jogos da seleção e naturalmente Diogo Jota será um dos convocados e um dos jogadores imprescindíveis. Um caso sério. João Marcelino, terminamos com Jonathan Luca, o teu protagonista desta semana. Jonathan Luca podia ser também o Farense. É um processo que eu acho absolutamente estranho e que vale aqui a pena recordar em linhas gerais. Jonathan Luca é um médio que no jogo com o Belenenses estava o Farense a ganhar 1-0, vai marcar a segunda grande qualidade. Faz uma marcação à Panenka e falha o possível 2-0 e o Belenenses acaba a empatar 1-1. E portanto o treinador Sérgio Vieira veio dizer no final do jogo que o marcador de penaltis é o Ryan Gold, que aliás tinha marcado o primeiro gol do Farense, também de campo de penalidade, e que o Ryan Gold disse que se entenderam e, portanto, o Jonathan Luca avançou para a marcação. Falhou. E eu confesso a minha incredulidade, porque o Farense instalou um processo disciplinar ao jogador. É a primeira vez que eu vejo no mundo um clube a instalar um processo disciplinar com uma questão técnica que acontece nos 90 minutos. Eu perceberia que o Sérgio Vieira, tendo ficado aborrecido com a forma como o jogador marcou a grande penalidade, semelhante àquela que o Heller Postiga marcou no Campeonato da Europa de 2004, mas nesse caso marcou para alívio do Luís Filipe Scolari e dos portugueses em geral. Mas eu entenderia que o treinador ficasse insatisfeito e que pudesse prescindir do jogador nas convocatórias durante 1 ou 2 jogos. É uma coisa natural do ponto de vista técnico. Agora, um processo disciplinar, com certeza, normalmente conduz a outro tipo de decisões, a multas, a suspensões, ou até, quem sabe, a despedimentos. Eu acho isso de uma desproporcionalidade absolutamente medonha e que também tem a ver um bocadinho, se calhar, com a falta de perspectiva que alguns dirigentes têm do fenómeno desportivo. Portanto, achando eu que o jogador, porventura, encarou mal a marcação da grande semana nas andas, também a marcação do penalti do Marseille, tirando explicentemente por cima da barra, sem muita concentração evidente. A verdade é que isso são coisas desportivas que acontecem dentro do campo e que eu nunca vi penalizadas a não ser pela ação técnica do treinador. Agora, o clube vir com uma ação que vai para além do técnico e entra para o lado disciplinar, acho que é um precedente perigoso, não entendo e espero que o Farense pense bem naquilo que está a fazer. Provavelmente a explicar a instabilidade que se vive no Farense nesta altura. João Marcelino, Diogo Luís, Leonardo Ralha, muito obrigado pela presença neste jogo económico, e é à Panenka que saímos deste programa. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.